Afinal de contas, por que Javier Milei é considerado, por grande parte da imprensa, como uma pessoa de extrema direita ou uma pessoa extremista, quando quem estuda um pouco das suas teses e da Escola Austríaca de Economia, aquela que ele mais se ampara, vê que não tem absolutamente nada disso. A ignorância da imprensa é falta de conhecimento de escolas econômicas por falta de estudo ou é realmente mau caráter? Vamos entender aqui um pouquinho, mas antes, quem é Javier Milei? Essa figura que parece que pouco entende pelo seu cabelo, pela sua forma de falar. Javier Milei é um economista e que tem 2 mestrados. Ele foi economista-chefe da Máxima, empresa de previdência privada, economista-chefe de Studio Broda, de assessoria financeira, consultor governamental do Centro Internacional para Arbitragens e Disputas sobre Investimentos. Também foi economista sênior do Banco HSBC, autor de 9 livros e professor de macro e microeconomia por mais de 20 anos. Falta de preparo? Não é. Conhecimento de escola austríaca de economia, aquela na qual, depois eu estudar várias vertentes econômicas, é a que mais me mostrou a realidade do mundo lá fora, tanto do mundo empresarial como da liberdade individual e da busca pelo mais próximo ao equilíbrio econômico, e mais a escola que mais fez um brilhante estudo sobre ciclos econômicos. Então, esse conhecimento Milei tem de sobra. Se ele é controverso, se não é controverso, é outro problema. Mas não dá para julgá-lo por ser despreparado, coisa que grande parte dos políticos aqui na Argentina, na América Latina e talvez no mundo todo são. Muitos deles sequer querem estudar, sequer querem conhecer. Eu que tenho estado com certa frequência na mídia, inclusive que eu participo semanalmente na Jovem Pan à tarde de terça-feira, das 2 às 4, ao vivo na televisão e na rádio, vejo que pessoas pouco conhecem sobre a Escola Austríaca de Economia. E isso é normal, afinal de contas, se não são da área, não tem por que conhecer. Mas não dá para julgar ser extremista quando não conhece a sua causa. E é justamente aqui que eu quero explicar por que é que a imprensa julga dessa maneira, com pouco conhecimento, e aquelas pessoas que também não entendem, julgam como se Milei fosse um despreparado. Pois bem, veja que no dia 20 de agosto, o jornal G1, a Globo, acabou soltando uma matéria sobre o que é libertarianismo. Acabou ficando na moda, ou acabou ficando muito mais falado nos últimos dias nas imprensas nacionais e internacionais sobre o libertarianismo e sobre a Escola Austríaca de Economia, na qual eu dou aula todos os anos de teoria monetária da Escola Austríaca no Instituto Mises Brasil, numa pós-graduação aqui em São Paulo. E também dei aula na faculdade, na Link School of Business, onde eu dou aula na graduação de micro e macroeconomia, dei uma eletiva no semestre passado sobre Escola Austríaca de Economia. Então, essa modalidade, esse estudo de economia que vem mais de 200 anos, com autores muito conhecidos como Hayek, que foi prêmio Nobel em 1974, ou antes disso, Mises, ou Rothbard, mais perto agora dos nossos tempos atuais. Basicamente, o que a gente vê, essa escola, que é conhecida inicialmente pelos estudos de Karl Menger, ela passou a ser mais falada nos últimos dias depois que Milei ganhou as eleições primárias na Argentina, as chamadas PASO, primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias, e agora tem o segundo turno, digamos assim, as que não são mais as primárias, e sim as eleições definitivas no mês de outubro. Foi uma vitória muito grande porque a gente vê na imprensa já falando sobre libertário, falando sobre a Escola Austríaca de Economia. Eu, que sou formado na faculdade de economia, não tinha estudado isso antes de estudar por conta própria. Veja que muitos professores que me deram aula na faculdade de economia lá no começo dos anos 2000, eu entrei na faculdade em 2000 e saí na metade de 2003, muitos deles que eu tenho contatos até hoje não conhecem sobre a Escola Austríaca de Economia. Por isso que eu me questiono se dentro das universidades nós não estudamos uma escola em que define muito claramente o que é economia no dia a dia e como as relações empresariais se dão, porque é que na imprensa eles conheceriam. E mais, é uma escola que bate diretamente no status quo. É uma escola que bate diretamente nos políticos parasitários.
em que mostra que uma relação de tomada de parte do seu dinheiro de forma coercitiva por parte do Estado nada mais é do que um roubo, uma vez que tomam parte da sua produção e você não tem sequer um contrato assinado com o chamado Estado, que é um ente abstrato, e se esse Estado toma parte do seu dinheiro sem a sua autorização e você não sabe para onde vai esse dinheiro, isso nada mais é do que uma tomada coercitiva. E aí é interessante essa vitória de Milei por colocar em evidência uma escola que explica muito mais a vida real do lado de fora. Pois bem, o libertarianismo, ele basicamente é uma corrente filosófica da política que estabelece a liberdade individual como valor político supremo. Quem é contra a liberdade individual, sem contar os burocratas que hoje comandam o nosso país e comandam a América Latina? Quem é contra a liberdade individual sem ser aqueles burocratas que estão no poder querendo doutrinar a vida de todo mundo? Aposto que todos nós, na base da sociedade, somos a favor da liberdade individual em maior ou em menor grau. Abre aspas aqui para uma outra explicação do filósofo americano Jason Brennan. Os libertários acreditam que o respeito pela liberdade individual é o requisito central da justiça. Eles acreditam que as relações humanas devem ser baseadas no consentimento mútuo. Os libertários defendem uma sociedade livre, de cooperação, tolerância e respeito mútuo. Ele escreveu isso num artigo da Escola Austríaca de Economia e Ideias Libertárias. Portanto, a definição ela deixa claro que esse movimento desconfia do Estado. Nós desconfiamos do Estado, porque ele é formado por burocratas que querem comandar a nossa vida, o que estudar, aonde estudar, como comer, como se vestir. E quem define isso são grupos pequenos de burocratas que querem legislar na nossa vida e claro que vão dizer que é pelo nosso bem. Claro que vão dizer que é para que nós tenhamos uma vida melhor. Mas quem são esses burocratas que pouco entendem sobre várias correntes ideológicas e dizem saber o que é melhor para minha vida ou para minha família? Ou o que é melhor, o que eu faço com o meu dinheiro e por que eu tenho que entregar na mão desses burocratas parte do meu dinheiro para que eles façam a gestão do próprio dinheiro? Ei, vamos lá, eu tenho 41 anos, me considero adulto suficiente para fazer a gestão do meu próprio dinheiro. Apenas me permita. Posso? Não, eles não deixam. E eu aposto que se nós batêssemos na tecla em algumas gerações por educação financeira, as pessoas seriam muito mais livres, tendo liberdade individual para escolher aonde gastar esse seu dinheiro, aonde colocar seus filhos para estudar, o que comer ou como se vestir. Então, basicamente, esse tipo de estudo de escola da economia prega pela livre negociação entre as partes, que nós tenhamos a liberdade de negociar entre o comprador e o vendedor, entre duas partes em qualquer tipo de negociação, que tenhamos autonomia sobre nossa vida e não um grupo de burocratas decidir o que é melhor para nós. Portanto, sim, o Estado é visto como um inimigo, como alguém que toma coercitivamente grande parte da nossa produção e que destina esse nosso dinheiro, nós não sabemos para onde. Por que é que a gente não consegue colocar na mão da iniciativa privada a gestão de escolas, de hospitais, e o Estado, não seria o ideal, mas o Estado faria a transferência de uma parte da renda de forma temporária, até as pessoas se recolocarem no mercado, e eles teriam a liberdade de escolher aonde seu filho estudar ou em qual hospital ir, estando na mão da gestão privada, que estes, com mais competência, receberiam mais ou menos alunos, pacientes e, portanto, mais dinheiro, uma vez na mão da iniciativa privada, com ampla abertura para concorrentes. Mas, claro, isso bate no status quo. Mas voltando na imprensa aqui, a gente vê que o Javier Milei, ele bate diretamente nisso. Ele chama os políticos, como nós gostamos de chamar, de parasitas inúteis. E definitivamente são isso. Eles tomam grande parte do nosso dinheiro dizendo ser pelo nosso bem. E eu gosto muito da definição que o Javier Milei deu, porque é exatamente a que eu dou em minhas palestras pelo Brasil afora e dentro de empresas, que é basicamente, filosoficamente, nós somos anarcocapitalistas. Ou seja, o mercado se regula em cooperação mútua entre as partes, com liberdade de concorrência e abertura de mercado para todo e qualquer participante que quer entrar para oferecer melhores preços e melhores serviços. Isso é chamado de eficiência. Mas então, por que é que a imprensa continua chamando Javier Milei de extremista ou de extrema direita? Vamos repassar aqui os principais pontos do programa de Javier Milei. Sim, eu li as páginas do programa dele, mas não
quero tornar esse vídeo aqui denso, porque esse programa ele tá aberto na internet para qualquer um. Então basta olhar, entrar no site do partido político La Libertad Avança, a Liberdade Avança, do Javier Milei, e lá está tudo aberto o programa dele, que passa por flexibilização do mercado de trabalho, que passa por atração de investimentos, que passa por privatizações, que passa por cortes de gastos públicos que podem passar de 15% do PIB, e dois fatos que dizem ser controverso, mas que está amplamente estudado pela Escola Austríaca de Economia e cabe debates, e é legítimo o debate disso, que é a dolarização da economia, não igual o Carlos Menem fez nos anos 90 lá na Argentina, em que basicamente ele manteve a paridade do peso 1 para 1 com o dólar, ou como foi feito no Brasil até a maxi desvalorização em 99, em que R$1 valia $1. Só que para manter esse valor artificial em 1 para 1, os bancos centrais gastavam bilhões de dólares para injetar dólar na economia para manter essa paridade de 1 para 1, que na prática não existia. Então, o que efetivamente aconteceu? Esses bancos centrais, Brasil, Argentina e tantos outros, gastaram muito de suas reservas, e hoje a Argentina tem uma reserva líquida negativa em mais de $1 bilhão no seu banco central, porque ele fica injetando dólar no mercado para manter essa cotação artificial, e aí basicamente o dólar acabou. E aí a gente vê uma desvalorização ampla da moeda. Mas essas duas medidas mais controversas, como a imprensa gosta de chamar, é a dolarização da economia, de novo, não como foi feito com o Menem, mas sim dolarizar a economia. Eu voltei sexta-feira agora de El Salvador, a economia do El Salvador está 100% dolarizada desde 2001. O que é isso? A moeda corrente é o dólar, assim como no Panamá e tantos outros países. É algo que cabe debate. E por que isso? Basicamente porque uma desvalorização da moeda causa um processo inflacionário. E a Argentina vive uma hiperinflação com mais de 100% de alta dos preços anual, que é decorrente da desvalorização da moeda. Em que hoje, $1 são 350 pesos na cotação oficial, que não vale de nada, mas na rua, $1 valem 600 pesos. Para quem me acompanha, há 2 meses eu estava na Argentina e $1 estava 480 pesos. Em menos de 2 meses saltou de 480 para 600 pesos. Uma desvalorização brutal que leva à alta de preços que já passou de 7% ao mês. E aí, basicamente, quem causa essa desvalorização da moeda? O governo com seus gastos públicos excessivos. E quem financia esse déficit, ou seja, se o governo gasta mais do que arrecada, em 122 anos, a Argentina teve déficit em 112 anos. Apenas em 10 anos, ela gastou menos do que ela arrecadou. Portanto, a Argentina tem um déficit estrutural há muitos anos e para financiar esse déficit, o Banco Central imprime moeda. Ele imprime moeda, injeta dinheiro na economia para fazer frente aos gastos do governo. Uma ampla base monetária em circulação, um aumento de circulação da moeda, leva invariavelmente a uma alta dos preços. E a Argentina passa por um processo hiperinflacionário agora, com mais de 115% de inflação ao ano e taxa de juros mais de 100% ao ano. Esse é um processo que acaba aumentando drasticamente o montante da população dentro da linha da pobreza. Hoje na Argentina, são mais de 50% da população que está abaixo da linha da pobreza. Um processo inflacionário leva inevitavelmente a um aumento da pobreza, dado a diminuição do poder de compra da população. E é justamente isso que vem acontecendo na Argentina. Então, quando ele prega a dolarização, é justamente para que a inflação seja contida e o fim do Banco Central, que é a segunda medida mais controversa, entre aspas, é justamente acabar com o Banco Central, que é formado por burocratas na Argentina, porque o Banco Central não é independente, formado por burocratas que imprimem dinheiro para injetar dinheiro na economia para financiar os altos gastos do governo e, portanto, financiar o déficit público. Então, o que a gente vê são pequenos grupos de burocratas que gastam demais em nome da população, em nome do assistencialismo, que a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, e esse dinheiro vem tomado coercitivamente de quem produz, ao invés de ser jogado com abertura ampla na mão da iniciativa privada para fazer a gestão, mesmo que o governo fazendo um repasse da renda para a população durante um período de tempo. Esse Banco Central, ele financia através da impressão de dinheiro esse déficit estrutural do governo argentino, e esse aumento da base monetária, aumento de dinheiro em circulação, leva a uma desvalorização da moeda que, como consequência, tem a alta dos preços. Então é natural que você acabe com o Banco Central, que é algo que
não existiu a vida toda. Mas nós dessa geração, já nascemos achando que determinadas coisas que existem há 60, 70 anos são fundamentais para a nossa vida. Que o mundo não funciona sem isso. Mas eu vou te contar uma coisa. Funciona como funcionou há muito tempo. E vamos fazer o seguinte. Vamos colocar em prática o que o Javier Milei tem a dizer. Acabar com o Banco Central. E se não funcionar, a gente volta para o que já não funciona hoje? Que tal? Ou a gente é covarde o suficiente para ter medo da mudança, de tirar meia dúzia de burocratas inúteis e parasitas lá de cima do poder, que toma conta do nosso dinheiro, ou diz tomar conta do nosso dinheiro, nosso bem, quando no fundo está usando muito para colocar no seu próprio bolso ou para seus redutos eleitorais. Portanto, o Banco Central é sim uma entidade política na Argentina, assim como o PT quer fazer aqui, acabando com a independência do Banco Central brasileiro, para que ele possa imprimir dinheiro e financiar o déficit público, que leva a um processo hiperinflacionário, que leva ao aumento da pobreza da população argentina, que hoje mais de 50% está abaixo da linha da miséria. Será que tudo isso realmente é colocá-lo na extrema direita? Por que a gente aprendeu a pensar que onde há necessidade, há direito? Não, todos nós temos uma necessidade, mas não temos o direito de satisfazer todas as nossas necessidades. Isso simplesmente não existe. Porque tem alguém pagando por isso. E muitas vezes, você, eu, qualquer um de nós, não queremos pagar pelas necessidades dos outros. Quantas necessidades nós temos na vida? Tenho necessidade de ter essa camiseta? Não, mas eu quis, eu comprei. Será que todo mundo onde tem uma necessidade, tem que ser satisfeita? Tem que ter um direito para satisfazer a sua necessidade? Ora, nós não somos eternas crianças de 2 anos que precisam ter as suas necessidades satisfeitas a cada segundo da nossa vida. Não é assim que funciona. E mesmo se fosse, o grande problema disso é que a forma como eles falam que querem satisfazer essas necessidades é através do aumento do gasto público, que leva a uma expansão da base monetária, que leva a um processo inflacionário em que principalmente os mais pobres perdem poder de compra e aumentam o nível de pobreza daquele país. Seria lindo se não causasse o aumento da pobreza, principalmente daqueles que já são mais pobres. E aí eles botam a culpa no capitalismo, no livre mercado, que sequer existe, porque eles não deixam que esse mercado, esse livre mercado, se regule. Afinal de contas, eles perderiam poder se eles descentralizassem o mercado. Então eu vejo a vitória do Milei nas primárias, e que espero que concretize na Argentina, porque é uma ampla vitória de ideias da liberdade sendo colocadas em prática. É a ideia da gente aprender que aquilo que nos foi ensinado tem sim questionamento e não necessariamente precisa ser mantido esse status quo que não funciona. Não tenhamos medo da mudança. Não tenhamos medo dessa mudança. Por que é que eles têm tanto medo da liberdade? Qual é o medo da população para mudar e buscar a sua liberdade? Os políticos eu sei, porque eles perderiam grande parte do seu financiamento. Mas a população, por que é que tem tanto medo disso? Políticos, empresários amigos do rei e sindicatos. São esses que tendem a perder. Para um mercado muito mais aberto, com muito mais concorrência, onde todos nós podemos comprar mais livremente, com muito mais eficiência, a um preço muito mais acessível. Então, as ideias da liberdade, elas já estão sendo estampadas em principais jornais. Claro que de maneira errada, mas vale a pena a gente começar a entender um pouquinho mais. Então compartilha esse vídeo. Você pode discordar, mas o debate é válido. Mas por que tem tanto medo do debate? Por que as pessoas têm tanto medo do debate? Vamos fazer o seguinte, vamos propor alguma coisa nova e tentar. Se der errado, a gente volta para o que já está errado. Que tal? No pior cenário, a gente pode melhorar economicamente, principalmente a vida dos mais pobres. Que tal? Para nós, da população, ótimo. Para a casta lá em cima, como o próprio Milei chama, para o pequeno grupo de políticos que comandam o país, isso não é interessante, né? Mas as ideias da liberdade eu acredito que vão vencer. E a imprensa, para finalizar, por que é que chama de extrema-direita? Para eles, ignorantes do assunto econômico, lidam como se houvesse apenas duas escolhas, esquerda ou direita. Se você não é de esquerda, você é direita. Se você não é direita, você é esquerda. Como eles taxam nazismo, fascismo como ideias à direita, portanto, quem não é de esquerda, eles consideram tudo no mesmo tacho, como se libertário, como se o liberalismo, ideias de Adam Smith, de John Locke, de Mises, de Karl Menger, de Hayek, fossem colocadas no mesmo cesto daqueles que defenderam o nazismo e o fascismo, que virou uma palavra na boca desse monte de ignorante hoje em dia. Veja, esses regimes nefastos tiveram um estado centralizador muito forte, na figura de uma ou poucas pessoas controlando
Todo mundo impondo as suas ideias. As ideias da liberdade, as ideias de um mercado aberto, as ideias da escola austríaca prega justamente a descentralização total. Aonde tem a ver com isso? Tem a imprensa. Editores, militantes nas redações, estudem um pouco. Não necessariamente, se você coloca o nazismo e o fascismo ao contrário da esquerda, não necessariamente tudo que é contrário à esquerda, você está na mesma linha. Isso é uma desonestidade intelectual. Isso é um mau caráter. Isso é falta de conhecimento, falta de vontade de sentar, estudar e crescer filosoficamente. Coisa que a imprensa militante não quer. Basta olharmos essas ideias aqui estampadas. Como a gente vê, por exemplo, que a esquerda, quando ela prega uma maior liberdade individual, ela prega uma menor liberdade econômica. Quando a gente olha aqui no canto superior à direita, a gente vê basicamente o libertarianismo, as ideias libertárias econômicas, onde se enquadram a escola austríaca de economia, com mais liberdade individual e mais liberdade na economia. Não tenha medo. Nós nascemos numa geração em que eles nos ensinaram a ser doutrinados, a dizer que a gente precisa deles. Deles quem? Pessoas que sequer conhecem diversas vertentes de escolas diferentes? Pessoas que se dizem preparados para comandar a sua vida? Não faça isso. Divulgue essas ideias. Vamos debater. Podem discordar, podem concordar. Vamos debater. Quem tem medo de debater é porque sabe que as suas ideias são extremamente frágeis e elas podem cair a qualquer momento com argumentos sólidos, com fatos, dados e números. Como diz Javier Milei, la casta tiembla. Casta política treme. Viva la libertad, carajo! Vamos, Javier Milei! Vamos, Argentina!